Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando o livro do profeta Isaías, tendo como guia esta revista aqui, Isaías, Consolo para o Povo de Deus. E hoje chegamos à lição de número 5, estudo 5, que tem por título O Nobre Príncipe da Paz. E o verso áureo é Isaías 9:6. Eu geralmente não comento o verso áureo porque é algo comum, que todos estão acostumados a memorizar. Então, como o nosso tempo é curto, eu tento ir direto para as partes mais importantes. Mas como este verso é o tema do nosso vídeo de abertura, eu gostaria de ler. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A música da nossa abertura foi extraída do oratório, que tem por título O Messias, de Handel. Então você pode ir lá procurar For unto us a child is born, porque para nós um filho é nascido. E esse nobre príncipe da paz, quem é essa criança? Quem é esse menino que nos nasceu? Quem é esse filho que foi dado à raça humana, não só ao povo do profeta Isaías? Vamos aqui. Aliás, temos o sorteio do livro Grande Movimento Adventista. Nós fizemos o sorteio há alguns momentos atrás e quem ganhou foi a Roquilda Oliveira. Veja aí na tela o que ela disse. O caminho de Deus é difícil, mas sempre com esperança. Quero ganhar o livro e ganhou o livro, viu, Roquilda? O caminho de Deus é o caminho estreito, Mas ele caminha ao nosso lado. O caminho largo é o que vai para a perdição, E o caminho estreito leva para o céu. Que você e todos os alunos aqui do nosso canal, os inscritos, possam caminhar no caminho estreito, ok? E por fim nos encontrarmos com o nobre príncipe da paz. Agora sim, vamos para domingo, o fim da escuridão para a Galileia. Por que havia uma escuridão na Galileia? Você pode se perguntar. Quando abrimos o capítulo de Isaías 9, verso 1, diz assim, mas para a terra que estava aflita, mas para a terra que estava aflita, parece que esse texto não começa aqui, e de fato ele não começa. Ele é a continuação do texto do capítulo 8. Essa divisão de capítulos foi feita muitos séculos depois que a Bíblia foi escrita, para facilitar a nossa leitura, para facilitar o nosso estudo. Então, o verso 1 do capítulo 9 é a continuação dos versos 22 do capítulo anterior, Olharão para a terra, eis aí angústia, escuridão e sombras e ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Mas aí vem o capítulo 9, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornou glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Tiago, vamos com calma aí. Naftali, Zebulon, terra dos gentios, Galileia dos gentios, caminho do mar, como é que é isso daqui? Pergunta 1 da parte de domingo. Por que Isaías 9:1 começa com a palavra mas? É uma conjunção adversativa que indica esse contraste aí, fazendo uma oposição ao que vinha no capítulo anterior. Já respondemos. Então, o povo do capítulo anterior estava numa condição desesperadora, e eles ficaram nessa condição desesperadora por séculos. Então, a Assíria conquista o rei do norte, conquista essas terras aqui, de Zebulon, terra de Naftali. Onde nós vemos isso, Tiago? Lá na lição passada, lembra que eu falei para você de alguns textos importantes que você precisava memorizar? Eles estavam lá na parte de domingo também. Quando foi cumprida a profecia sobre a Síria e o Israel do norte? 2 Reis 15, 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, a Joana, a Quedes, a Hazor, a Gileade e a Galileia, e toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Síria. Veja só, então, essa referência. Agora, quando nós vamos lá para Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 5, verso 26, também estava lá no texto da lição passada, diz assim: pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés.
e os trouxe para Hala, Rabora, Hala e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Então a profecia de Isaías, ela se cumpriu naqueles dias. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Olha só, você tem aí a divisão das 12 tribos, segundo o livro de Josué, logo após a peregrinação de 40 anos no deserto. Ali ao norte você tem, olha, o território de Naftali, aí mais ao centro você tem Manassés, em laranja, né? E embaixo Efraim. Manassés ocupa uma boa parte ali. Agora, para você se localizar nesses mapas, o que eu sempre vou dar de dica é você localizar o Mar da Galileia, o Mar Morto e o rio, que faz a ligação entre os dois, que é o Rio Jordão. Então vamos olhar aqui de novo, olha. O Mar da Galileia está pouco acima da tribo de Issacar, que está em vermelho. Está ali o Mar da Galileia. Aí desce um rio do Mar da Galileia e ele vai desaguar lá no Mar Morto, ok? Então, essa região ali de Naftali, de Manassés, de Issacar, é a região da Galileia. E você tem a tribo de Manassés, Gad e Ruben aqui do outro lado. Aqui a Bíblia também faz referência que Tiglat-Pilneser, ele levou as pessoas dessas regiões e as espalhou para outros lugares. E ele pegou pessoas de outros lugares e colocou na região. Uma curiosidade é que Arã, que é Síria, capital Damasco, que o rei era Rezim, Arã, Síria. Os arameus, eles falavam aramaico. E agora que a Síria faz o mesmo com Arã, ela espalha os arameus, o aramaico se tornou uma língua muito popular na região. E é por isso que nos dias de Jesus falava-se aramaico. Como, Tiago, que o aramaico ficou popular? Porque nos dias de Jesus, eu sei que Alexandre espalhou a língua grega, nós sabemos que o povo de Israel falava hebraico, mas por que era o aramaico que era popular? Porque Síria, Arã, os arameus foram espalhados pela Assíria. Tudo bem? Vamos então olhar essas tribos na época de Josué. E agora vamos avante aqui. Olha, essa é a configuração geopolítica dos dias de Acás, dos dias de Ezequias. Você tem ali o reino de Judá, o reino de Israel e outros reinos estrangeiros coloridos. Temos em vermelho os filisteus, abaixo Edom, depois roxo Moabe, Amon. Aí você ali em cima tem o Império Assírio, que não havia conquistado toda a região ainda. Agora vamos apagar esses reinos coloridos, olha só. Viu lá? Ficamos com o reino de Judá ao sul e com o reino de Israel ao norte. E como já vimos nos outros estudos, se você quiser, clique nos outros vídeos e veja a parte inicial do nosso estudo, suplemento histórico, para ver como a Síria foi conquistando os reinos da região. Então você tem ali o reino de Israel ao norte e o reino de Judá. Agora, esse outro mapa é a mesma região, porém nos dias de Jesus. O que você vai fazer? Localizar o Mar da Galileia, o Rio Jordão, e ao fim dele, o Mar Morto. E olha ali, ó, o Mar da Galileia está em uma região ali, Galileia. E aí você tem as cidades, ó, Tibérias, Nazaré. Nazaré, isso te lembra alguma coisa? Quem foi que nasceu em Nazaré? Ali perto do Mar da Galileia você também tem a região de Decápolis, Gerasa, olha só, você lembra do Gerazeno? Você lembra disso daí? Aí você tem Samaria, que foi aquela região conhecida, depois que o povo se tornou samaritano, que moravam ali naquela capital, Samaria, que era a capital do Reino do Norte. E abaixo você tem a província romana da Judéia, o povo de Judá, os judeus da tribo de Judá, eles formam o que ficou conhecido depois como Judéia. Veja esse outro mapa, onde nós temos mais definidas essas regiões. Ó, Galileia, Samaria e a Judéia. Aí você se lembra que Jesus, ele precisava, estava na Judéia e precisava ir até a Galileia. E ele não desviou para Decápolis ali. Ele tinha que passar por Samaria. Lembram disso? E aí ele encontra a mulher samaritana. Agora, quando nós estudamos a geografia bíblica, as histórias começam a fazer mais sentido, nós ficamos mais focados no texto, porque todas as palavras da Bíblia agora fazem sentido. As relações entre uma situação e outra aumentam. Então veja como o estudo do livro de Isaías abre os nossos olhos para as coisas que aconteceram no Novo Testamento. Ali na região da Galileia, vamos ver as cidades.
Corazim, Cafarnaum, Magdala, Caná, Tiberíades e Nazaré. São as cidades que foram trabalhadas por Jesus no início do seu ministério. Ele vai para um casamento, o casamento era onde? Em Caná. Depois, ele encontra os seus discípulos ali, ao mar da Galileia. Maria Magdalena era de qual cidade? Era Maria de Magdala. Percebam isso. Ali você tem também Gadara, na região de Decápolis, e ali em Traconítide você tem Betsaida, uma outra localidade que é mencionada nos evangelhos no Novo Testamento. Então percebam o que a lição quer mostrar. Que após a conquista da Síria, passaram-se alguns anos, até o livro de Isaías diz 65 anos, eu deixei de comentar isso daqui, mas é um período que ninguém sabe quando termina, não há nenhum evento profético dizendo quando termina, mas dizia assim que Israel deixaria de ser povo após 65 anos. E essas 10 tribos foram espalhadas e perderam a sua identidade. E aquela região ficou desolada, trevas reinaram ali, povos pagãos começaram a construir as suas casas na região de Naftali, na região da Galileia. Então aquela região ficou obscura. Depois da Síria, as coisas pioraram porque a Babilônia conquistou o reino de Judá. Aí eles retornam durante a época da Pérsia, mas o conflito com os samaritanos, ele persiste. E depois tem a época da Grécia e uma perseguição enorme nos dias de Antíoco IV Epifânio. Então aquela região viu sombras por muitos e muitos dias, inclusive também nos dias do Império Romano. Mas aí o que acontece? Um menino nasce, é o que nós vamos ver aqui. E aquela região que estava em trevas, pessoas que foram mantidas em trevas ali, perto do mar da Galileia, por todo esse período, a Galileia dos gentios agora recebe luz. Vamos continuar o nosso relato? Então, vou voltar aqui para a lição 5. Parte de domingo, estamos na parte de domingo ainda para situar você. Verso 2 do capítulo 9. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Tiago, essa figura de linguagem, essa metáfora aqui não está tão clara. Então eu vou traduzi-la para você. Quando você recebe o seu salário, eles estão alegres quando recebem o 13º. Essa é a ideia, Veio a época da colheita, finalmente vamos encher os celeiros, vamos encher a despensa, O salário vai acabando, mas no dia do pagamento você fica feliz. Então, essas metáforas, elas embelezam o texto de Isaías. Só que elas são da época, então temos que imaginar um pouco a época, a parte da colheita, quando eles venciam uma guerra, aí ficava ferramentas, barracas, espadas, os barris ali com suco de uva, com cereais, com várias coisas que eles se apossavam daquilo ali. Eram os despojos de guerra. E geralmente os despojos de guerra eram caros, porque o exército ele leva coisas preciosas para a guerra e quando perde, abandona aquilo ali. Então, os despojos de guerra são caros e eles se alegram com isso daí. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Quem é o cetro opressor aqui, nessa época? A Síria. Mas quando o Messias vier, ele quebra o cetro opressor. E como esse cetro opressor é quebrado? Como no dia dos midianitas. E aí você precisa conhecer a história da Bíblia. Se você não conhecer a história da Bíblia, esses nomes aqui não precisa memorizar, isso aqui não. Aí você não consegue, você não vai ter a chave para destrancar esses textos aqui de Isaías. No dia dos midianitas, está se referindo à vitória de Gideão. Está lá no livro de Juízes, quando os midianitas acampavam-se nas terras do povo de Israel e comia a sua colheita. É a colheita que está falando aqui. Eles se alegravam, vinha a colheita, aí vinham os midianitas e comiam toda a colheita, todo o fruto da cevada, do trigo, E aí Deus falou para Gideão ajuntar um povo. E Gideão ajuntou 30 mil homens. É povo demais, Gideão, não. Aí os tímidos foram embora, ficaram só 10 mil. Não, é gente demais. Aí Deus selecionou 300, que não é 300 de Leônidas, não é 300 de Esparta, não é 300, é 300 da Bíblia, é os 300 de Gideão. E eles deveriam ganhar a batalha da maneira do Senhor. Acas pensava ganhar a sua batalha com o seu cálculo político, mas Deus vai dar a batalha
como no dia dos midianitas. Vocês vão cercar o acampamento, vocês vão ter uma tocha escondida e uma trombeta. E em um determinado momento vocês vão quebrar aquele vaso que escondia o fogo, e eles vão pensar que o acampamento está rodeado. E Deus causaria uma grande confusão nos midianitas e eles teriam uma vitória. Vitória da estratégia humana? Vitória da inteligência? Da sabedoria de Gideão? Não. Vitória do Senhor. Então veja só. Tu quebraste o jugo. Quem é o Senhor? Não é a esperteza dos reis desta terra. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. São aquele lixo de guerra, né? Como se fosse o lixo de uma festa, imagine isso aqui. Você depois tem que ajuntar aquilo ali e dar um fim naquilo e queimar. Por quê? Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O governo não está sobre a Síria, o governo não está sobre os reis aqui deste mundo, o governo está sobre os ombros deste menino. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, pergunta 3. Quando e como foi cumprida a profecia de Isaías 9, 1 a 5? Estou mesclando aqui o domingo com a segunda, mas estou no domingo aqui ainda. Aí ele pede para ler Mateus 4, 12 a 25. Então, deixa a mão aqui em Isaías 9 e vamos lá. Mateus 4, 12 a 25. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Então, quem é esse menino que nasce? Jesus. E deixando Nazaré, vimos a cidade de Nazaré, né? Foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, nos confins da terra que primeiramente foi assolada pela Síria. E aí o próprio Mateus vai citar Isaías. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando que resplandeceu-lhes a luz? Quando Jesus nasceu. A estrela veio iluminando o caminho. Os anjos iluminaram as campinas de Belém quando Jesus nasceu. Jesus é esse menino. Então, a profecia das trevas aqui, ela avança até os dias do Novo Testamento. Eu vou virar aqui a página, nós estamos na parte de segunda-feira. Um filho nos foi dado, né? Vimos que no capítulo 7 havia crianças prometidas como sinais. Aquela criança prometida à casa tem um pouco de mistério ali, né? E a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Depois, Isaías, que já tinha um filho que se chamava o remanescente, um resto volverá, né? Ele teve outro filho chamado Rápido Despojo, Presa Segura. E ali no capítulo 8 ele fala assim: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que me destes, para sinais e maravilhas em Jerusalém. E agora, quando chegamos no capítulo 9, nós temos outra pecinha do quebra-cabeça de filhos. O filho da Virgem, o filho de Isaías, os filhos de Isaías. E ele fala: meus filhos que destes como sinais e maravilhas. E agora nós temos um menino nos nasceu. É um sinal de que ele nasceria de uma maneira sobrenatural. E vários eventos sobrenaturais cercaram o nascimento de Jesus. Então, os reis, a lição diz, os reis e divindades da antiguidade possuíam vários nomes para mostrar sua grandeza. Até um texto que lemos fala de Pul, né, que os comentaristas dizem ser um título para Tiglat-Pileser, Pul. E como os reis da antiguidade tinham vários nomes para mostrar sua grandeza, aqui também esse menino é apresentado com vários nomes, maravilhoso. E aí nós lembramos lá do encontro do anjo do Senhor com os pais de Sansão. E eles pensaram que ia morrer. E perguntam: como é o teu nome? E ele fala assim: por que perguntas pelo meu nome? Que é maravilhoso. E então nós temos outras referências que a lição traz aqui, de Deus forte, de Pai da eternidade. Adão era filho de Deus. Mas a ideia que eu gostaria de passar aqui para vocês nós vamos passar essa ideia na quarta-feira, é de que Deus, ele tem o domínio sobre o reino dos homens. O governo está sobre os seus ombros. Vou apresentar dois textos que não estão na lição. O primeiro está em Crônicas 29, verso 23. 1 Crônicas 29, 23. Salomão assentou-se no trono do Senhor, né? Não é no trono de Davi. Porque
Ali era uma teocracia, então o rei era um representante do verdadeiro rei de Israel. Então aquele trono, ele estava emprestado à casa de Davi, aos filhos de Davi. Então Salomão se assentou no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai. Agora, outro texto interessante, ele está lá em Daniel, capítulo 4, quando Nabucodonosor, ele teve aquela grandeza, né, e recebeu um sonho ali de que uma árvore seria cortada, e Daniel foi chamado para interpretar. Daniel 4:17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. O governo está sobre os seus ombros, o governo está nas mãos do Altíssimo. Então, primeira coisa, aquieta-te, acalma-te, não chame de conspiração, de teoria da conspiração, o que as pessoas estão ali chamando. Não tema o que eles temem. Deus governa, o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. Não tenha medo da política, de quem é eleito, de quem não é eleito. O Senhor tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele deu ao Donald Trump lá nos Estados Unidos, depois ele tirou. Não é eu, não é você. Os humanos não podem interferir no mandado de Deus. Aprenda isso. Né? Os reis, eles se matam, assassinatos, conspirações para conseguirem segurar o cetro para se assentar no trono. Mas quem tem o verdadeiro domínio é o Altíssimo. E ele o dá a quem quer. Ele deu a Nabucodonosor, mas ele pode dar o reino até ao mais humilde dos homens. Quem é o mais humilde dos homens? É a criança. É a criança que nasceu, não tinha casa para a criança nascer. Não tinha hospedagem, né? Nasceu num curral. Não tinha bercinho. Ele foi posto na manjedoura. Ele era pobre, mas os magos do Oriente trouxeram presentes. Os pastores o adoraram. Ele era filho de Maria e filho de José, o carpinteiro. Então, o reino foi dado ao mais humilde dos homens. Por isso que Isaías ele vira e fala assim, para a casa de Davi. Eu quero abordar essa da casa de Davi aqui na parte de quarta-feira. Então, vou aguardar e vou terminar aqui. Alguns tentaram identificá-lo como Ezequias, mas a descrição ultrapassa muito qualquer ser humano comum. Somente uma pessoa se encaixa, Jesus, o Filho de Deus e o Criador. E quando, aqui tem um texto de Testemunhos Seletos, volume 1. Quando Cristo veio ao nosso mundo, Satanás estava em campo e disputou cada palmo de avanço em sua vereda, desde a manjedoura até o Calvário. Satanás havia acusado Deus de exigir a abnegação dos anjos, quando nada sabia ele mesmo do que isso significava. E quando ele mesmo nenhum sacrifício fazia em favor dos outros. Esse ele maiúsculo aqui ficou estranho. Então, Cristo veio ao mundo para desfazer falsas acusações e revelar o Pai. Satanás havia acusado o reino de Deus. E aí Jesus ele vem, olha, o reino de Deus é chegado. Aí nós conseguimos ter uma imagem do grande conflito, dessa batalha cósmica entre Miguel e o dragão. Então, Satanás acusou o reino de Deus. Ele disse que a lei do reino de Deus era injusta, era uma lei impossível de cumprir. Ele até disse que Adão, o representante da raça caída, jamais poderia guardar a lei. E Jesus, que é aquela semente prometida para Eva, foi prometida que uma criança pisaria a cabeça da serpente. As duas linhagens seriam inimigas, né? A tua descendência pelejaria com a descendência da serpente. Mas a semente da mulher, uma pessoa, não é mais plural, pisaria a cabeça da serpente. Então Jesus ele vem para provar que as acusações de Satanás eram injustas. Jesus vem nascer num contexto do mais difícil possível para provar que para as pessoas mais pobres, as que mais sofrem, ainda assim é possível guardar a lei de Deus. Por isso ele vem como homem para nos dar o exemplo e como Deus para demonstrar a sua abnegação, para mostrar o risco que ele passou para mostrar o quanto ele nos ama e como ele gostaria de refutar as acusações de Satanás, nos restaurando para o reino dele. Por isso o governo foi dado ao mais humilde dos homens, a criança tem o governo sobre os seus ombros. Terça-feira, o cetro da ira de Deus. E eu quero ler alguns textos com vocês. Mesmo que o vídeo fique um pouco longo, qual é o meu objetivo aqui? É ajudar você a compreender a Bíblia.
A lição, ela não tem condições de abordar os 66 capítulos de Isaías. A lição é concisa, então ela resumiu isso aqui. Mas eu gostaria de ensinar você a ler essa linguagem que muitos reputam um texto difícil. E como a gente faz para interpretar aqui esse texto de Isaías? Então vamos lá, vamos continuar aqui na terça-feira, lendo do verso 8. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem. Então essa palavra é destinada ao reino do norte. Os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Então o que era mais nobre naquela época? Você construir com tijolo de barro ou com pedra? A pedra era mais cara. Então Deus destruiu o reino do norte. Deus não destruiu de uma vez, ele foi mandando juízos pequenos e foi intensificando, né? O castigo, ele começa pequeno, ele vai crescendo, no intuito do povo se arrepender. E o povo sempre falava, destruiu, nós vamos construir melhor e mais bonito, né? A gente estava aqui com madeira de segunda linha, madeira de eucalipto, agora vamos utilizar madeira de cedro, madeira nobre. Então, cada juízo que Deus mandava, eles não se arrependiam e diziam para Deus, nós vamos edificar isso aqui de uma maneira ainda melhor. Verso 11, Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do Oriente vem os Círios, que estavam até unidos com Israel, mas iriam se tornar inimigos. Do Ocidente, os filisteus, e devoram Israel a boca escancarada. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos. Então, Deus estava trazendo os castigos prometidos na aliança lá de Levítico 26, se não me falha a memória, as bênçãos prometidas, as bênçãos e maldições prometidas ali em Deuteronômio, capítulo 32. Todavia, este povo não se voltou a buscar o Senhor. Olha, se eles fossem fiéis, Deus ia... a terra não daria o seu fruto, o sol ficaria quente, queimaria a colheita, os inimigos viriam e cada vez os juízos iriam aumentar. Mas eles não se rendiam, eles não se arrependiam. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. O ancião, o homem que é o líder, o homem de respeito, se você tiver dificuldade, leia também na Nova Versão Internacional, NVI. Ele diz aqui, né, o líder, aquele que possui o nobre, a dignidade perante o povo, é a cabeça do povo, é o guia. E o profeta, que ensina mentira, é representado pela cauda, porque os guias deste povo, quem são os guias? Os profetas e os nobres, os príncipes, né? Porque os guias deste povo são enganadores e os que por eles são dirigidos são devorados. Só fazendo um parêntese aqui, lá no Apocalipse nós temos que o dragão, com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. É uma linguagem simbólica. Quem é o dragão? É a antiga serpente. Quem é a serpente que enganou Eva lá no início? Satanás. E o que significa a sua cauda? Não é que existe um dragão com cauda, ou que o anjo Lúcifer tenha uma cauda. Aqui é dito que a cauda é o profeta que ensina mentiras. Então, com mentiras a respeito de Deus, Satanás arrastou as estrelas do céu, que são os mensageiros, os outros anjos. Entendeu como esse texto aqui de Isaías, que está falando, olha, quando eu utilizei a palavra cauda, eu quero dizer falso ensino, né? Falso profeta. Ela é utilizada lá em João, em Apocalipse, e isso aqui destrava o texto lá do Apocalipse. Ajuda você a montar o quebra-cabeça. Então, o cetro da ira de Deus. Nós vamos aqui para a terça-feira, né? Nos versos anteriores vimos o sofrimento dos fiéis, agora temos as maldições que caem sobre o povo. Por que Deus puniu o seu povo em etapas e não só de uma vez? Já comentamos isso, oportunidade de arrependimento, e por isso ele vai há uma gradação de culpa, de castigo, e a punição vai se intensificando. Agora, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pergunta 7. De quais pecados o povo era culpado? Nós vemos aqui no verso 9 do capítulo 9. Todo o povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem. Então, orgulho, arrogância, soberba, altivez, Deus punia e eles ainda não aceitavam, não se rendiam, não pediam desculpa, ficavam cada vez mais insolentes, mais obstinados, mais rebeldes. Aí a pergunta 7 continua, quem era culpado entre eles? Vamos aqui no verso
capítulo 9, verso 16. Porque os guias deste povo são enganadores. Então, a liderança era culpada. E os que por eles são dirigidos são devorados. O povo era dirigido pela liderança. Então, Deus estabeleceu uma liderança em Israel. Só que, em vez de profetas verdadeiros, o povo estava seguindo os falsos profetas, né? A cauda, o engano, o falso ensino. Então, em vez de seguir as palavras de Isaías e de outros profetas, Oséias, que era profeta da época, né, Amós, eles seguiam os falsos. E eles falavam assim, não, Deus escolheu aqui o rei, etc. O rei está indo por esse caminho, nós vamos também. Então, Deus estabelece uma liderança para guiar o povo. Agora nós temos que sempre ter a mente na Bíblia. Se o seu líder, ele se afasta da Bíblia, aí você não vai com ele não, né? Porque se ele for para o fogo, você vai também. Você vai ficar sempre com a Bíblia. Lembre-se disso. Devemos respeito às pessoas que estão liderando. Mas no dia que elas se afastam da Bíblia, se nós nos deixarmos ser dirigidos pelos guias e falsos profetas, nós seremos responsabilizados por isso. Então, todo o povo era ímpio e perverso, é o que diz os próximos versos aqui. Então, Deus nos permite liberdade. Liberdade envolve a opção de fazer o que é errado. E quando fazemos o que é errado, Ele nos pune. Nota de rodapé da terça-feira. Deus já usou o sofrimento em sua vida para o afastar de um caminho errado. Deus já usou o sofrimento para me afastar do caminho errado. Deus já retirou muitas coisas de mim. Eu fui criado em um lar que sempre teve estudo bíblico. Meu pai sempre leu os livros do Espírito de Profecia e ele dizia, você quer aprender a pregar? Leia Patriarcas e Profetas. Leia o Desejado de Todas as Nações. Quer aprender a fazer uma aplicação, aprender a aplicar o texto? Leia os livros de Ellen White. Eu sempre participei e ganhei concursos na minha igreja, mas quando eu me afastei dos caminhos do Senhor na juventude, Deus também me tirou a sabedoria e o entendimento. Quase que foi uma profecia. Meu pai um dia me advertiu e fala, você está confiando na sua sabedoria, Deus pode retirar a sua sabedoria. E Deus o fez. E Deus não fez isso porque Ele me odiava, porque Ele não gostava de mim. Mas foi para me trazer ao arrependimento, para que eu visse a minha condição decadente e reconhecesse que só o Senhor é Deus. Lá no texto de Provérbios diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quem me deu esse conselho foi o pastor Herbert Douglas, que escreveu o livro A Mensageira do Senhor. Era o texto preferido dele, ele me ensinou a memorizar esse texto e a repetir todos os dias. Eu tenho dito para as outras pessoas também esse conselho. Então, por meio de sofrimento na minha juventude, Deus me ajudou e me conduziu novamente aos caminhos da igreja, aos caminhos da justiça, aos caminhos da Bíblia. Você também tem uma história? Conte ali em algumas poucas linhas nos comentários. Eu leio todos os comentários, viu? Eu não consegui colocar o coração em todos os comentários que vocês fizeram. Foram 600 ou mais comentários, mas eu leio todos. Pode escrever que eu leio. Às vezes eu não consigo responder, eu preciso ir para o computador, mas no celular eu leio os comentários de vocês. Então conte aí, Deus já usou o sofrimento para o afastar de um caminho errado? Escreva para a gente. Quarta-feira, raiz e renovo em uma só pessoa. Eu não vou continuar aqui lendo o capítulo 9 e nem o 10, mas no 10 eu gostaria de dizer que aqui ele começa a falar no 10, da Assíria. Olha o 10:5. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Então Deus se utilizava da Assíria para castigar quem não andava na linha. 6. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo. Olha o filho de Isaías. Rápido despojo, presa segura. E o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. 7. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. É a mesma coisa que aconteceu com Nabucodonosor. Deus deu reino para Nabucodonosor e falou, você vai punir uns inimigos aqui da minha lei. Agora Nabucodonosor ele fala, olha, este é a minha Babilônia, a Babilônia que eu construí com o meu braço. Olha o que a Síria diz, verso 8. Porque diz, não são meus príncipes, todos eles reis, ou seja, os príncipes aqui não são qualquer um, não é qualquer família rica, são reis de outras nações que eu conquistei, que são os meus príncipes. Aí ele fala quais eram esses príncipes, verso 10. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém, do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e a seus ídolos,
não faria igualmente a Jerusalém e seus ídolos. Então a Síria estava ali maquinando mal contra o Monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. Isso aqui está tudo envolvido na nossa lição, viu? 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmetida altivez dos seus olhos. Porquanto este diz, com o poder da minha mão fiz isso. Muito parecido com o que Nabucodonosor falava, né? Verso 15. Porventura gloriar-se-á o machado contra quem com ele corta? Ou presumirá a serra contra o que serra e a maneja? Então Deus estava manejando o machado em suas mãos, e o machado era a Síria. E agora a Síria se volta contra o próprio Deus, e Deus falou, o que é isso? Você é apenas um cetro na minha mão. Você vai punir na medida que eu ordeno. Só que o poder sobe à cabeça dos reis da Síria, e eles vão punir na maneira que eles querem. Eles se tornam extremamente violentos e punem as nações de um modo que Deus não quis, e se voltam contra o próprio Deus, contra o próprio Monte Sião, eles se voltam contra Judá. E aí, olha, seria isso como se a vara brandisse contra os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Pelo que o Senhor dos Exércitos enviará pragas contra a Síria, contra a Síria, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrasa e consume os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia. Olha só. A luz de Israel, o menino que nós lemos, ele trouxe luz na Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz. Então, Isaías, ele às vezes costuma, numa só linguagem, falar de acontecimentos daquela época, e ao mesmo tempo, esses acontecimentos se aplicam por meio de um tipo a outra época, como é o caso de Nabucodonosor, que você lê, está falando para Nabucodonosor, mas se você lê na perspectiva não literal, mas na perspectiva simbólica, aí fala de Lúcifer. Então, aqui nós temos a destruição da Assíria profetizada, como o fogo consome os espinhos, assim o anjo do Senhor destruiu os exércitos da Síria, quando eles cercaram o Monte Sião, ali por ocasião de Ezequias. Também consumirá a glória da sua floresta e o seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da Síria e a de sua floresta serão tão poucas que um menino saberá contar o número delas. É uma linguagem de ironia, olha, até um menino consegue contar quantas árvores tem na sua floresta, ou seja, não são muitas. Aí o verso 20, acontecerá naquele dia que o restante de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu. A casa de estribo é aquela peça da sela, onde o cavaleiro apoia os pés, o estribo é o apoio. Então, a casa de Jacó nunca mais se apoiará naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Jacó, seja como a areia do mar, o restante se converterá, um remanescente será salvo, ainda que o teu povo seja como a areia do mar. Então, olha, um remanescente, um resto volverá. Isso aqui está tudo interligado, irmão. Isso aqui é um quebra-cabeça. Eu estou dando uma visão superficial. Quanto mais lê e você começa a conectar os textos, mais você entende. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos a executará no meio da terra. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. Já falamos disso aqui. Os midianitas que comiam o trigo na época da colheita foram derrotados por Gideão e os seus 300. De uma maneira sobrenatural, eles não fizeram nada. Quem ganhou a guerra é o Senhor. Então, veja como as peças se encaixam. A Síria, foi profetizado que a Síria seria destruída por mãos não humanas, como no dia de Midian. Lembramos que um anjo destruiu o exército da Síria quando ela cercou o rei Ezequias e o profeta Isaías. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Então,
Aqui nós temos o juízo contra a Síria e a promessa de um libertador. E essa criança, ela terá o cetro. Vou voltar aqui, isso aqui é teologia. Não adianta a gente ler Isaías se a gente não aprofundar nessa teologia. Verso 9:4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros. Né? Mas, Tiago, a Síria não foi quebrada nos dias... eu vou ler o verso. A vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Olha aqui a referência, os dois são duas pecinhas de quebra-cabeça que se encaixam, aí você tem que ficar procurando para encaixar as peças. Tiago, mas a Síria, ela foi ferida bem antes dos dias de Jesus, sim, e Deus fere todo o povo que oprime Israel, como também feriu os romanos, porque os romanos destruíram de Jerusalém. Então, os romanos, eles são do dia de Jesus. O que eu gostaria de refletir aqui com vocês, primeiramente? Os judeus não interpretavam bem essas profecias. E eles imaginavam que o Messias seria um rei que os libertaria do Império Romano. Não quebraria o cetro, o opressor, os romanos estavam ferindo. Dá para você pensar? Isso aqui dá. Mas se você for montar as outras peças do quebra-cabeça, aí você vê o quadro inteiro, a imagem do quebra-cabeça. Mas se você ficar, não lê a Bíblia, eu tenho preguiça, é difícil, aí você pode se confundir quando o Messias retornar. Porque quando ele veio a primeira vez, ele confundiu. Ninguém estava esperando por ele. Achavam que viria um nobre de família rica, o libertador dos romanos, porque esses textos dão a entender isso. Mas se você lê o conjunto da obra, não. Da mesma maneira, irmão, se você só pensar assim, quando Satanás vier, o anticristo, eu já sei diferenciar, é que ele não vai encostar no chão. Aliás, é que ele encosta no chão, mas Jesus ele não encosta no chão. Realmente, Jesus não vai pisar no chão. E se Satanás decidir também não pisar no chão, né? E aí? E se Satanás, irmãos, vai ser a cereja do bolo, vai ser o grande engano, a simulação da volta de Jesus. E se nós não estudarmos essas profecias, os testemunhos para a igreja que estavam aqui no lugar desses livros de teologia, nós poderemos errar o caminho como os líderes de Israel nessa época também erraram. Mas fizemos esse interlúdio entre terça e quarta, estudando o capítulo 10, né? Na verdade fazia parte de terça. Vamos aqui para quarta-feira, né? A raiz e o renovo em uma só pessoa. Vai falar do capítulo 11. Olha como é que começa o capítulo 11 de Isaías. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Quem é Davi? É o grande rei que conquistou e fundou a cidade de Jerusalém. Mas o povo de Judá ficou com Davi. Apenas o povo de Judá ficou com Davi. E as 10 tribos de Israel, elas disseram assim, nós não temos parte com o filho de Jessé. Nós não temos parte com o filho de Davi. E elas fundaram uma nova dinastia, que é a dinastia de Jeroboão, rei do norte. Estamos falando isso aqui em todas as lições. Se você não pegar rei do norte e rei do sul, vai ficar difícil. Então você tem que pegar isso aqui e passar para a sua classe. Agora, o reino do norte desapareceu, mas Deus prometeu uma lâmpada acesa. O que é isso? Um descendente de Davi sempre se sentaria no trono em Judá. Mas o texto de Ezequiel diz assim, ao revés, ao revés, ao revés, tira o cetro, remove o diadema, ao revés, ao revés, ao revés. O reino de Judá seria cortado, mas não destruído. Quando você corta uma árvore, fica um toco. E a lição, ela comenta do texto lá de Daniel 4, da grande árvore que simbolizava o reino de Nabucodonosor. E foi cortado, mas não foi destruído. Aquele toco ele foi atado em cadeias de bronze, porque aquele toco ali de Nabucodonosor, ele seria restituído. E Nabucodonosor foi restituído. Da mesma maneira, a casa de Davi, que perdeu os seus reis ali com Josias, Joaquim e Zedequias, os últimos reis de Judá, foram levados ao exílio pela Babilônia. Então, a coroa e o cetro foram removidos. E depois eles foram dominados pelos reis persas, pelos reis gregos, mas nos dias de Roma. O toco, a árvore que estava cortada, sabe o que acontece? Olha essa imagem aqui. Aquele toco seco, que estava ali abandonado, rachado. Eis que sai um renovo. Eis que sai um brotinho. Eis que sai uma raiz do toco de Jessé. Isso aqui é incrível. A figura é sublime, é bonita. A poesia de Isaías é elevada. Aquele toco que ninguém dava nada. Já viu um toco no pasto?
rachado ali, né, podre pelas intempéries do sol, da chuva, mas eis que daquele toco, nos dias do Império Romano, nasceria uma criança, é a raiz de Jessé, é um brotinho, e é isso aqui que está no capítulo 11, ó. Do tronco de Jessé sairá um rebento, rebento é um broto, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lembra quando Jesus ele chega lá em Nazaré, na sinagoga ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar libertação aos cativos. O Espírito do Senhor está sobre ele. E aqui é o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Tem 6 características aqui. Mas o Stefanovic, que é esse livro aqui, ele foi o autor da nossa lição de Apocalipse. Esse livro é Revelation of Jesus Christ. É o comentário dele do livro de Apocalipse. João aparece ali em Patmos. Agora eu tirei, não consigo colocar. Pronto. Jesus aparece para João ali em Patmos e ele tinha os 7 Espíritos, não é isso? Os 7 Espíritos de Deus. Depois você confira lá em Apocalipse. O Stefanovic comenta que na Septuaginta aparecem 7 características. Septuaginta é a tradução de Isaías para o grego. Então, você tem uma referência ali do Espírito Santo. O 7 é de plenitude, e 7 características na tradução grega do Espírito que repousaria sobre o descendente de Davi. Verso 3, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, não como Acás, que matava os próprios filhos, não como Manassés, que derramou sangue, né, em Jerusalém, não como esses descendentes de Davi, mas ele julgará com justiça. Verso 5, a justiça será o cinto dos seus lombos, aquele cinto em X, assim, das costas. E a fidelidade, o cinto dos seus cintos. O cinto igual a gente prende a calça hoje, né, na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará. Animal cevado é um animal que foi engordado ali, né, que o leão geralmente vinha e pegava um filhote da criação. Mas agora andarão juntos. Os animais se tornarão herbívoros. A vaca e a ursa pastarão juntas. E as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará com a cobra. Não se fará mal nem dano algum em todo o santo monte do Senhor. Tem uma música bonita. No santo monte do Senhor. Né? Então, é a promessa da restauração da terra. Eu vou colocar o que eu respondi aqui, olha. Pergunta 10. Como o novo governante davídico reverteu os efeitos do pecado, ele daria o reino aos mansos e aos justos. Depois, ele renovaria a natureza. Agora, ele também destruirá os perversos e reinará sobre todas as nações. Verso 10, ó. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. É um descendente de Davi, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender as mãos para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito. Então ele vai resgatar os filhos de Israel que estão distantes. Ele vai restaurar o plano de Deus aqui na terra. Essa profecia, ela não se cumpre com Jesus, porque Jesus foi rejeitado. Aquele menino que nos havia sido dado. O governo estava sobre os seus ombros, mas o próprio povo de Judá o colocou na cruz. E profeticamente Pilatos escreve assim, este é o rei dos judeus. Eles mataram a criança, eles rejeitaram. Então, a profecia do Messias, ela não se cumprirá na primeira vinda de Cristo, mas se cumprirá no seu advento, né? Na volta de Jesus. Mas, na sua volta, verso 15, o Senhor destruirá. Aliás, ele fala aqui verso 13, afastar-se a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão eliminados, eles voarão sobre os ombros dos filisteus e despojarão os filhos do Oriente. Então, o Messias, ele traria também o juízo, o castigo aos perversos. Eu quero fazer um comentário que eu considero ele muito profundo aqui. Eu vou retomar no tema, se você não estudar a Bíblia direito, assim como os líderes de Israel esperavam o Messias guerreiro, o Messias que os livraria do cetro e do reino romano, você pode se confundir quando Jesus voltar, ok? Mas o que eu gostaria de dizer aqui, de chamar a sua atenção,
é para uma perspectiva que está abaixo da pergunta 9. Cristo veio da linhagem de Davi, que era descendente de Adão, que por sua vez era filho de Deus, no sentido de que Cristo o criou. Cristo era o ancestral de Davi, assim como seu descendente. Essa ideia da árvore, essa ideia do broto saindo de um pau seco, ela é muito sublime aqui nas Escrituras. Porque é a promessa que foi dada a Adão e Eva no dia que eles foram expulsos do paraíso. Jesus, o próprio Jesus, ele fez vestes de cordeiro, de um animal, e colocou aquelas vestes sobre Adão e Eva, e dizendo assim, olha, haverá sofrimento. Ele fala para a serpente, a tua descendência será inimiga da descendência da mulher. Mas um dia, um descendente, uma semente no singular, aquele que há de sair de Eva, não será um anjo, não será um outro poder aqui, mas será um humano, um próprio descendente de Adão e Eva. Ele vai destruir a serpente que enganou vocês. E é por isso que no livro de Gênesis nós temos as genealogias, para preservar a descendência da mulher, a linhagem santa. E quando você chega no capítulo do dilúvio, é dito que os filhos de Deus olharam as filhas dos homens. Era a descendência da serpente e a descendência da mulher. Houve uma mistura das descendências por meio de casamento. E havia uma ameaça de que a descendência santa, a linhagem santa, fosse destruída. E por isso Deus interviu, enviando o dilúvio. Mas essa descendência, essa linhagem santa, ela vai sendo preservada até a época de Abraão. E depois, um dos descendentes de Abraão é Jacó, e você tem as 12 tribos, e ali Jacó, quando está no leito da morte, diz que o cetro pertenceria a Judá. Aliás, Jacó diz que o cetro pertenceria a Judá. E Jesus, ele é um descendente de Judá. Jesus é um descendente de Davi, que era da tribo de Judá. Então, a preocupação do Antigo Testamento, daqueles profetas, é preservar um registro da linhagem santa, a fim de que eles pudessem comprovar um dia o cumprimento profético do nascimento dessa criança. E aqui em Isaías, nós chegamos em um dos textos mais lindos, mais sublimes, mais importantes da Bíblia. É o texto que ilustra a abertura do nosso canal. Um filho nos nasceu, um menino nos foi dado, não foi um anjo que nos foi dado. Foi um filho, ele é filho de Adão. Então, ele tem a sua parte humana, mas toda a plenitude da divindade habita dentro dessa criança, por isso que ele é maravilhoso, ele é conselheiro. Então, ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, ele criou o tempo é filho desse menino. Ao mesmo tempo, ele é um filho da humanidade, ele é um filho de Davi. Se você estudar a história dos reis, Satanás tentou destruir a linhagem de Davi. A Atalia mandou matar todos os filhos de Davi. A Atalia era da descendência de Acabe. Mas o sacerdote Joiada escondeu uma criança, escondeu um filho de Davi, escondeu Joás. E ali a semente foi preservada. Satanás queria acabar aqui com essas profecias. Ele queria exterminar a descendência de Davi para acabar com a promessa de um libertador. Então isso aqui é emocionante. Isso aqui fala a nossa alma. Então Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, mas ele também é a raiz de Davi. E aqui na parte de quinta-feira tem o título, Tu me consolas. E nós vamos fazer um fechamento todo especial que você vai poder utilizar na sua classe, não está na lição. Eu gostaria que você acompanhasse o raciocínio. Vamos ler Isaías 12. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Não fique preocupado sábado, eu estou querendo fazer isso aqui para estudar a Bíblia com vocês. E você que é professor, você vai retirar os pontos mais importantes, você está dominando o contexto, e aí você vai participar na sua classe. Okay? Ideal que a lição tivesse 30, 40, 45 minutos. Só que, infelizmente, algumas igrejas são apenas 5, 10. Eu já participei muito tempo, né, onde a lição possui apenas 5 a 7 minutos. Aí não é mais uma escola sabatina, né? Porque a escola você tem que estudar. Então isso aqui é para você estudar a Bíblia. Eu quero que você aprenda a ler Isaías, aprenda a montar essas peças.
E mais que isso, aprenda a retirar o bálsamo que tem de contemplar a imagem do quebra-cabeça montado, de reconstruir a teologia bíblica aqui por detrás das palavras de Isaías. Então esse é o objetivo, você estudar a Bíblia. Chegue lá sábado, resuma em 30, em 40 minutos as principais ideias. Mas o vídeo aqui está se alongando e eu quero que você entenda. Olha, orarás naquele dia, graças te dou a Deus, porque ainda que tiraste, ainda que me castigaste, não para me destruir, mas para que eu me arrependesses. E agora, quando eu me arrependo aos teus pés, tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha rocha e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Jesus é a nossa salvação e o nome de Jesus significa Deus é a minha salvação. O nome de Jesus é o mesmo nome de Josué, que é um nome que está em hebraico, e o nome de Jesus está em grego, Jesus. Em hebraico, Yoshua. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Em grego, Jesus Christos, Jesus Cristo. Então, Deus é a minha salvação, o Senhor é a minha salvação. Qual é o significado dessa ideia contida no nome de Jesus de que o Senhor é salvação? Essa ideia está lá em Mateus capítulo 1, verso 21. Olha só. Ela dará luz a um filho, olha a criança aparecendo aqui de novo, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Os comentaristas chamam a atenção de que ele não salvará o povo nos pecados, em pecado, mas salvará o povo do pecado. Jesus ele traz a libertação da culpa, do pecado, do poder do pecado e quando ele voltar, ele nos livrará da presença do pecado. Ele nos salva então dessa culpa. Só que isso se chama salvação, justiça pela fé. Só que ele também quer nos livrar do poder do pecado, porque temos uma natureza pecaminosa e Satanás nos tenta. Então, a menos que houvesse uma intervenção divina, que é a natureza do Espírito Santo implantada em nós, de modo que nós passamos também a ter duas naturezas. Nós temos a nossa natureza terrena, que agora vai ser submissa à natureza do Espírito, de modo que o apóstolo Pedro chama, sois coparticipantes da natureza divina, e ele fala com toda a diligência, vocês vão reunir a fé, ao amor, a diligência, a piedade, a fraternidade e ao amor. Procedendo assim, não tropeçareis jamais. Então, existe a promessa de que nós sejamos libertos não apenas da culpa que Jesus o fez no Calvário, mas essa criança, esse Salvador, ele também quer nos libertar das nossas falhas. Ele quer nos libertar dos nossos erros. Por isso que ele é a salvação que nos perdoa e é a salvação que nos regenera para uma nova vida com ele, para uma aliança de compromisso, para uma obediência que dura a vida inteira. O nome dele é Jesus e ele nos livra não em pecado, mas ele nos livra do próprio pecado. O Senhor não apenas realiza a salvação, ele mesmo é a salvação. A presença do Santo de Israel em nosso meio, Emanuel, é tudo para nós, é Deus conosco. Talvez você esteja triste com os dissabores da vida. Talvez Deus esteja castigando você por meio da Síria, por meio do seu patrão, por meio de alguma outra pessoa ao seu redor. Talvez as coisas estão dando errado para você. Mas Deus quer que você volte. Deus está te mostrando que não há esperança aqui neste mundo. Talvez você não seguiu os caminhos de Deus. Seu casamento está destruído. Sua família está em pedaços. Tudo que você imaginou está escorrendo pelos dedos. Talvez você está tentando ser fiel e mesmo assim você está na fornalha da aflição, como Davi, perseguido por Saul, como José, na escola da aflição no Egito, escravo de Potifar, e ele é fiel, ele vai para a cadeia, como Daniel, que foi fiel, mas foi para a cova dos leões. Talvez você se sinta que você está entrando na cova dos leões. Você deve se lembrar, tua vara e o teu cajado me consola. Jesus é a salvação. Talvez você esteja chorando e Deus quer que você chore de tristeza pelos seus pecados. O arrependimento, ele traz a tristeza pelos pecados. Ele traz o choro que liberta, o choro, o desejo de ser diferente. Você quer ser diferente, meu amigo? Talvez você não está vendo esperança para a sua vida.
Talvez você não vê esperança porque os seus pecados se avolumaram e você não vê como você pode ser transformado. Talvez você tentou obedecer à lei de Deus e não consegue. E tem medo da volta de Jesus, tem medo do juízo, porque você pensa que você não vai conseguir. Mas a criança que nos nasceu, ele foi dado a nós. Essa criança, ela penetrou os céus, não é um anjo que está lá, é um representante da raça humana, é um filho de Adão, que participou do que nós participamos. O livro de Hebreus diz que convinha que em tudo ele se tornasse semelhante a nós, para que fosse um mediador, um intercessor, para que ele penetrasse as cortes celestiais e soubesse explicar ao Pai quais são também as nossas dificuldades. Quando você chorar de tristeza, de medo pela sua família, pelo seu destino, pela culpa que está assolando você, eu quero lembrar você que um grande profeta, o último grande profeta do Novo Testamento, também chorava. Quando foi aberto a cena do céu, de que o homem havia transgredido a lei de Deus, e havia um livro na mão direita, ao lado direito, sobre o trono onde o Pai estava sentado. Um anjo clamava no céu, ninguém pode abrir o livro. João chorava, ele dizia, e chorava muito, porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo na terra, que tinha legitimidade de abrir o livro. Mas então alguém disse a João, não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5, verso 5. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Por isso que quando o cego estava ali desesperado, e ele gostaria de ver, ele não queria ser cego como os outros aqui de Israel, ele vem e se dirige assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o anjo apresenta a João aquele que é Deus e aquele que é homem, aquele que criou o homem e aquele que nasceu do homem. Ele é o leão da tribo de Judá, ele possui toda a realeza, mas ele é também a raiz de Davi. Ele é a criança que descendeu da nossa carne e do nosso sangue, como diz o livro de Hebreus. E ele pode abrir o livro, ele pode apagar as suas transgressões, ele pode desfazer os seus pecados. E ele certamente vai regenerar a sua mente, a sua consciência, concedendo graça para que você se torne um filho de Deus, para que você seja reintegrado à aliança, para que você possa obedecer todos os mandamentos de Deus, para que você não tenha mais medo, mas possa temer a Deus. E quando chegar o juízo, e que você seja aprovado, e que quando Jesus regressar, você vai dizer, tua vara e teu cajado me consola. Eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deste. Você vai apresentar a sua família e você vai dizer, este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. A criança que cresceu, que se tornou o nosso Salvador, que morreu por mim e por você. Ele virá nos buscar. Creia nisso. Que Deus o abençoe.